Olá pessoal, meu nome é Andrei Soares, oncologista clínico. Estou aqui hoje para discutir um pouquinho sobre os melhores estudos ou o que mais importante aconteceu, talvez o que mude ou não a nossa prática clínica em câncer de próstata apresentado no Congresso da ASCO GU 2024. Para discutir esses temas comigo, na verdade esses estudos, estou com uma grande amiga, a doutora Milena Tariq, que é oncologista clínica no Hospital AC Camargo e que na verdade é a principal autora de um primeiro estudo pago pelo time do LACOG-GU. Se você quiser, inclusive, começar o disclosure falando rapidamente do seu estudo, a gente já passa para todo mundo para falar da importância desse estudo financiado com o esforço de todos nós oncologistas aí do time que trabalhamos para isso. Obrigado por estar aqui com a gente, Milena. Obrigada a todo o time da Bio pela oportunidade. Eu queria falar um pouco, então, do estudo do LACOG, né? É um projeto de adrenal, que a gente sabe que é um câncer raro, mas que acomete uma porcentagem maior a população brasileira por conta da síndrome de Li-Fraumeni, né, e com toda a questão da migração, né, dentro do Brasil. E a gente nunca teve uma publicação brasileira com todas as instituições tentando juntar os poucos casos que cada instituição tem para gerar uma evidência maior, né, para poder publicar isso. E a gente, através do LACOG, teve essa oportunidade de juntar instituições. Então, antigamente, todo mundo publicava, cada um por si. E a gente quer juntar essa casuística em torno de 200 pacientes. Eu acho que a gente vai conseguir atingir esse N, mostrando aí quais seriam os fatores prognósticos, a que tipo de tratamento esses pacientes foram submetidos, até a questão do uso do mitotano, por quanto tempo, enfim. E futuramente conseguir também alguns findings para poder fazer análise genética, né, desses tumores, análise germinativa também dos pacientes, que nem todos têm. Mas, enfim, isso começou com o estudo lá do próprio AC Camargo, né, do TCC do Rafael Biducci, e a gente pôde dar sequência nisso através do LACOG. É uma grande oportunidade. Eu agradeço a todo o time, né, você, o Diogo, o Denis, que me ajudaram bastante a levar esse projeto para frente. Na verdade, parabéns. Acho que essa é uma super iniciativa. Tumor raro, né, se a gente for pensar, e negligenciado muitas vezes. Então, acho que vai ser muito legal a gente saber, inclusive no Brasil, como fica, até pelo tropeiro, né, que espalhou esse Li-Fraumeni. Bom, vamos para a próstata agora, na verdade, que é o nosso foco de discussão aqui. A gente estava batendo um papo ali fora, né, acho que todo mundo converge para os mesmos estudos em termos de que a gente acha que pode ter uma hora um menor impacto, né. Há pouco eu conversei com o Diogo, a gente viu realmente que não foi uma grande ASCO-GU para muitas coisas. Mas aqui, falando um pouco de próstata, vamos começar da doença inicial e vou mandar um pouquinho. O primeiro estudo, talvez, que vale a pena a gente colocar aqui, pôr em perspectiva se muda, não muda, ou como é que a gente já fazia ou vai fazer, é o estudo GETUG 18, né? Então, o GETUG 18 é um estudo bastante antigo, se não me engano, começou o recrutamento lá para 2007, alguma coisa assim. Terminou em 2013, mas era um estudo que acabou avaliando pacientes de alto risco, né? Câncer de próstata localizado, mas de alto risco. Então, pacientes com doença T3, pacientes com PSA maior do que 20 ou glisson maior ou igual a 8. A maior parte dos pacientes tinham apenas um fator de risco, né? Isso é importante colocar aqui. 65% dos pacientes, se não estou enganado, tinham apenas um fator de alto risco aqui, né? E bem divididinho, quase que entre todos eles, não tem grandes discrepâncias entre eles. Mas a gente avaliou, todos os pacientes recebiam ADT por longo tempo, e aí sim a avaliação da radioterapia, dose de 70 grays ou dose de 80 grays, lembrando que a maior parte dos pacientes, pouco mais de 80%, inclusive fez radioterapia na drenagem, né? Isso era importante colocar. Não tiveram nesta atualização grandes detalhes da radioterapia, né? Volumes e tal, mas a gente tem essas informações. E o que esse estudo mostrou pra gente, menina? E como é que a gente trata paciente de alto risco? Porque se o urologista estiver ouvindo a gente, vai falar assim, imagina, isso é de 2007. Hoje eu opero todo mundo. Como é que a gente trata esse paciente? O que esse estudo mostrou e o que a gente faz? Eu acho que esse estudo foi importante porque assim, ele padronizou, né, o ADT de longa duração, com 3 anos de duração. Claro que a gente não sabe ainda se esse é o target. A gente costuma manter em torno de 2 anos e, conforme a toxicidade, a gente não estende 3 anos para todo mundo, né? Mas, enfim, ele manteve isso como padrão para todo mundo. E ele avaliou se vale a pena escalonar a dose de radioterapia, mesmo quando a gente já está intensificando o tratamento de ADT para longa duração para esses pacientes de alto risco. E esse estudo mostrou que, em sobrevida livre de progressão, sobrevida global, ele teve um impacto, né, positivo, estatisticamente significativo, em 5 anos e 10 anos.
Então, ele até, um dos autores coloca, né, os autores colocam que como que esse deve ser o novo padrão, né, de tratamento, a gente tentar escalonar essa dose. E em termos de toxicidade, principalmente de longa duração, a gente não teve tanto impacto, né? Tem essa análise de 80 grays versus 70 grays. Claro que a gente precisa contemporaneizar um pouco a questão da técnica da rádio, que mudou muito nesses, né? A gente tem um follow-up aí de mais de 10 anos, que as técnicas mudaram muito, né? Tem a questão da drenagem também, todos os pacientes faziam, a não ser que eles fossem N negativo pela linfadenectomia. Mas eu acho que é um estudo interessante, é provocativo, mas eu não acho que ainda seja exatamente o padrão, né? Eu acho que a gente tem que colocar em perspectiva que a gente tem a questão do Stampede também, né, assim, alguns 25% desses pacientes seriam elegíveis ao Stampede por ter 2 critérios, desses 3 critérios de alto risco. E no Stampede a gente faria 2 anos de abiraterona mais ADT, mais a radioterapia, né? Então, eventualmente, se a gente pensar que talvez intensificando o tratamento sistêmico, né? E será que a gente precisa desses 80 grays de radioterapia? Enfim, eu não sei qual que é a sua perspectiva, mas eu acho que ainda tem muita discussão nesse sentido. Eu acho que o grande ponto é, será que não precisa fazer tudo, né? Então, sim, 80 sim. grays, vai a drenagem nesses pacientes, vai a biraterona por 2 anos, vai a DT por 3 anos, eu acho que essa é uma grande discussão. Mas o ponto é, eu acho que o Stampede talvez a gente nem consiga tanto colocar, né? Às vezes a gente não consegue acesso para colocar a biraterona, mas o que a gente consegue ver nos últimos tempos é muita cirurgia nesses pacientes, né? A gente vê realmente pacientes de alto risco sendo operados hoje. Infelizmente eu falo que por desorganização, eles que não me xingam, mas por desorganização dos urologistas, a gente não consegue ter um estudo, porque esse paciente está lá, tem muito. E a gente vê que a gente consegue fazer estudo mostrando que radioterapia com ou sem bloqueio androgênico é importante. A gente consegue fazer estudo de que bloqueio androgênico com ou sem radioterapia, a ação da radioterapia é importante. A gente não consegue fazer um bom estudo randomizado grande de cirurgia versus rádio com bloqueio e tal. Claro, colocando a perspectiva que você falou, que infelizmente o que a gente responde às vezes lá atrás, lá na frente já mudou, porque a doença prostática tem uma evolução muito mais lenta. Esse é outro ponto importante. Mas como você vai encarar um paciente hoje? Quem é o paciente que eventualmente você vai para um tratamento definitivo de radiobloqueio androgênico? Stampede-like, aumento de dose, lembrando, tem que ser MRT, você colocou muito bem. Ou vai para a cirurgia e discute-se ou não o complemento com a radioterapia. Quem é o paciente que você decide ou não que você é mais permissiva para operar ou não? Você acha que todo mundo tem que fazer com rádio, com bloqueio androgênico? Paciente de alto risco. Não, eu acho que a tendência é sempre, né, como tá na sua prática também, a gente leva para tumor board, a gente discute isso, né, entre todos os especialistas, a rádio, a cirurgia, mas acho que a nossa tendência é oferecer cirurgia, sim, discutir desde que o paciente seja fit, até porque a gente vai ter informação de linfadenectomia, eventualmente esse paciente ele pode ficar com PSA indetectável e não vai precisar de todo esse período, né, de hormonioterapia que a gente sabe que é deletério para o paciente. Acrescentar a DT mais a radioterapia vai ter impacto, né, em questão sexual, questão urinária. Então, em geral, a gente tem discutido muito em questão de tumor board, de levar para discussão para a cirurgia, e paciente que não seja tão fit, a gente acaba oferecendo aí tudo, né, que é possível, tendo em vista que a gente não vai ter um estadiamento desse N, por exemplo, né, e acho que a tendência é fazer radioterapia na drenagem linfática, porque eles, né, a maioria dos pacientes vão ter mais de 15% de chance de acometimento linfonodal. Acho que eu deixo 2 pontos aqui. Uma que eles fizeram algumas discussões muito interessantes, teve uma aula bem legal sobre isso, de dados que a gente já conhecia e tal, e outros avaliando aqui. Pacientes com Gleason alto, principalmente, um pouquinho PSA e menos os estadiamentos avançados, né, em termos de critérios de alto risco, são dos piores aos melhores pacientes, ou Sim. aos menos piores. Sim. Então, na minha prática clínica, se eu tenho 2 fatores de alto risco, eu já começo a ser um pouco menos empolgado com a cirurgia, sou mais restritivo, eu tento segurar a onda do cirurgião para operar. Dentre os fatores de alto risco, realmente, Gleason me incomoda bastante, eu acho que ele é muito mais, biologicamente, ele é pior. Então, em geral, também
tento rediscutir o ímpeto em relação a pacientes com glisson alto. Acho que esse é um ponto que eu faço na prática. E um que a gente tem que ficar atento, ainda não é uma realidade, mas muito interessante também se mostrou lá, a gente já tinha os dados do RTOG, por exemplo, em outros cenários, mostrando que eventualmente pacientes com marcadores, né? Então, o Decipher ou não, talvez estratifique melhor quem a gente vai intensificar. Não sei se a gente vai definir cirurgia ou não, mas quem a gente vai intensificar ou não o tratamento. Acho que esse é um grande ponto. Passando um pouquinho mais, o paciente tratou, cirurgia ou radioterapia com bloqueio, e em algum momento ele tem uma recidiva bioquímica, ele faz seu tratamento local ou não, e ele continua com a sua recidiva bioquímica, ou ele não é passível desde a sua recidiva para fazer um tratamento, então estou naquela recidiva bioquímica, paciente sensível à manipulação hormonal, mas não passível de um tratamento de resgate clássico, GTUG16, RTOG, assim por diante. Os dados do embarque, a gente já conhece desde o Congresso Americano de Urologia do ano passado, as suas atualizações, e esse estudo, na verdade, ele colocou os pacientes com recidiva bioquímica pós-prostatectomia PSA maior que 0,1, pós-radioterapia maior do que 0,2, maior do que 1 e maior do que 2, desculpa, não 0,1, maior do que 1, maior do que 2, com doubling time menor do que 9 meses, para receber primariamente ADT ou ADT com enzalutamida e secundariamente tinha um braço de monoterapia com enzalutamida sem bloqueio androgênico. E a gente já sabia que o desfecho lá de MFS tal tinha sido positivo, inclusive chamou bastante atenção um desfecho legal de enzamono versus o braço. Mostrando qualidade de vida, e o que mostrou na ASCO GU desse ano foi, a gente já sabia que a maior parte dos pacientes que faziam enzalutamida tinham mais chance de chegar aos 7 meses, porque isso era legal do estudo, né? Aos 7 meses os pacientes podiam parar e fazer intermitência. Mais pacientes chegaram a fazer intermitência. E o que a gente viu aqui foi o tempo que esses pacientes ficavam controlados e assim por diante. O que esse dado a mais trouxe para você e como é que você maneja este paciente hoje com recidiva bioquímica de alto risco? Pode até falar de recidiva bioquímica em geral, não passível de resgate, tá? Local. Eu acho que o embarque, né, como você colocou, é um estudo de mudança de prática para a gente, né, quando a gente pensa nesses pacientes com doubling time menor do que 9 meses que não são passíveis, né, de um resgate, aí, um tratamento de resgate, mas que são candidatos a uma intermitência porque eles têm um doubling time baixo, eles têm mais chance de ter metástase, né, um intervalo mais curto de metástase, desenvolvimento de metástase. Então, classicamente, a gente faria o ADT por 9 meses, né, na intermitência e suspenderia e observaria o paciente conforme a resposta de PSA. E ele acrescentou 2 braços, né, a isso, ao tratamento padrão, que seria enzalutamida sozinha e enzalutamida com o ADT. Tanto o que era esperado que o tratamento combinado fosse melhor e daria em torno de 20 meses aí de intervalo, né, sem aumento de PSA, mas a enzalutamida sozinha também em torno de 16 meses versus 11 meses do ADT. Então, foi melhor mesmo a enzalutamida sozinha. Então, nem todos os pacientes precisam realmente desse bloqueio de 9 meses. Existe uma alternativa para esses pacientes de fazer enzalutamida, mas a gente tem a questão dos efeitos colaterais, tem mais ginecomastia, mastalgia com a enzalutamida sozinha, a gente até discutiu em um dos jantares lá da ASCO, né, com o Nick James, como que ele maneja esses casos, ou com radioterapia, ou com tamoxifeno doses alternativas. Acho que tem bons resultados, é uma coisa que a gente tem que pensar também. Mas eu acho que daqui para frente a gente tem, vamos dizer, uma alternativa ao ADT. Lembrando que esses pacientes que ficam com 9 meses de bloqueio, às vezes eles vão demorar mais de 1 ano, né? Assim, para recuperar a testosterona. Nesse estudo, 86% dos casos recuperavam testosterona em 2 anos. Então, a gente pode dar uma alternativa para eles. Acho que é uma coisa para a gente discutir daqui para frente. A questão é aprovação, tudo, né? A gente tem, com exceção do cenário localizado de alto risco, a gente tem enzalutamida demonstrando benefício, não sobre a vida global, mas pelo menos de MFS. E a gente sabe que é um surrogate endpoint na doença, localizada, mas anyway, é um surrogate endpoint bastante interessante em próximo, mas a gente tem enzalutamida com benefício na recidiva bioquímica de alto risco sensível à castração, na doença não metastática resistente à castração, na doença M1 resistente à castração em primeira linha e em segunda linha. Ok.
preciso estadiar melhor esse paciente? Faço o PET nesse paciente com recidiva bioquímica de alto risco? Vai mudar ou não da ENSA? Afinal de contas, independente da situação desse paciente, ele vai ter benefício com o tratamento. Eu acho que paciente que tem uma doença eventualmente mais indolente, né, acabou evoluindo com um doubling time mais baixo, uma recidiva bioquímica. Claro, uma alternativa ao ADT seria tentar fazer esse BRT se o paciente tiver até 3 lesões, né, levando em consideração uma doença oligometastática, e tentar poupar ele por mais um tempo sem ADT. Eu acho que vale a pena, nesse cenário, fazer o PET-PSMA para a gente poder identificar, né, estadiar melhor, para ver se esse paciente é um candidato, né, eventualmente, a fazer esse tratamento, né, ao que foi demonstrado pelo Stomp, pelo Orioli. A gente esperar um pouco mais para poder fazer algum tratamento sistêmico, mas eu concordo que esses pacientes têm um doubling time menor, talvez não sejam os melhores candidatos, a despeito deles serem hormônio sensível. Então, assim, nenhum desses estudos contemplava PET-PSMA, né? Eu acho que é uma opção, eu ofereço isso para os pacientes que eu acho que tem algumas questões com a ADT, ou já tiveram toxicidades prévias a ADT mais importantes, né? Tiveram depressão grave, tiveram uma fadiga que limitou sua qualidade de vida, enfim. Eu acabo oferecendo, mas acho que não é para todo mundo, né? Mesmo porque, como você falou, a gente tem o mesmo tratamento para cenários diferentes que vai acabar contemplando, né? Com exames convencionais. Acho que talvez o único apelo que vai ao Stomp é o que você falou, né? Apesar do Stomp ter todos os pacientes, né? De maior ou de menor risco, né? Sim, porque não se foi estratificado ou nada, sim, né? E os pacientes tinham o benefício de, eventualmente, ficar mais tempo sem o ADT. Mas no Orioli todo mundo usou ADT, mas tem uma análise do Orioli muito interessante que quem tratava todas as lesões visíveis no PET ou não, né? Quem deixava a lesão para trás ia muito pior em termos de controle de doença. Então, por mais que esse paciente tenha uma bioquímica de alto risco, eu acho que às vezes você tratar a doença visível, talvez na hora que ele parar, qualquer que seja a manipulação hormonal que você vai estar fazendo ali aos 7 meses, mais ou menos, talvez esse paciente fique com doença mais tempo controlada. Então, eu ainda gosto de fazer PET nessa população, pensando que eventualmente se tiver pouca lesão metastática, eu eventualmente até trataria essa doença. Meramente fazendo analogias aqui, a gente não tem esse dado mesmo. Passando um pouquinho para frente, o estudo mais controverso, eu diria assim, o estudo CONTACT-02, o estudo que acabou avaliando na primeira linha de doença metastática resistente à castração em pacientes que tinham progredido a pelo menos apenas um novo agente hormonal prévio, independente do cenário que ele tenha usado. Na verdade, até a maioria, pouco mais de 70%, utilizou como MSRPC, na verdade, né? Então era até uma segunda linha de tratamento. A combinação de algo diferente, que não é usual, né? Em imunoterapia a gente vê resultados muito ruins em próstata, mas combinação de ateso e cabo, né? Um TKI, baseado no estudo COMET, que dava alguns benefícios, principalmente na população que a gente não imaginava, ao invés de doença óssea, foram os pacientes com doença visceral, principalmente hepática, versus de novo, né? Um switch para um novo anti-hormonal que não tinha tomado previamente. Esse estudo ele foi positivo, principalmente ponte primária, foi RPFS, muito discutido. Lembrando que a população, inclusive, até meio selecionada clinicamente, porque os pacientes tinham que ter doença mensurável extrapélvica, né? Também tinha aquela seleçãozinha clínica, vamos dizer assim. Como é que você enxerga esses dados? Como é que você pode trazer isso? 2 meses de ganho de RPFS usando esse tipo de droga. Como é que você enxerga o estudo como um todo? E se você, por exemplo, tivesse aprovado, você usaria isso? Primeiro eu vou falar que esse estudo é importante, porque você está como autor, né? Na verdade, então, foi ótimas discussões durante o steering committee do estudo sobre como fazer algumas coisas, mas foi realmente foi muito legal. De verdade, eu acho que esse estudo é importante porque a gente tem visto no cenário de doença resistente à castração cada vez mais a tentativa de tirar a quimioterapia da primeira linha, né? Então, sequencialmente, a gente faria, após progressão, novo agente hormonal, sabendo que existe uma resistência cruzada entre os novos agentes hormonais, tentar alternar a quimioterapia, e todo mundo está querendo tirar a quimioterapia disso, né? Então, a gente teve o estudo PSMA-4 no ano passado, na ESMO, apresentado, que, na verdade, vai fazer lutécio versus novo agente hormonal, para essa população que progrediu a novo agente hormonal, né? Então, esse estudo mostrou aí um PFS de 12 meses, um PFS importante, uma taxa de resposta bastante interessante, né? Mais de 40%. Então, eu acho que esse estudo ele vai na linha da tentativa de tirar a quimioterapia, né? Lembrando que
mais de 50% dos pacientes com químio vão ter toxicidade de grau 3, grau 4. Então, eu acho que ele é interessante, principalmente porque os pacientes usaram o novo agente hormonal já como doença resistente à castração. Então, a gente sabe que o braço controle já é fraco, porque outro novo agente hormonal num cenário de sequenciamento de drogas, de novos agentes hormonais, é um braço mais fraco, né? Mas ele mostra aí um ganho de PFS, principalmente na população de doença hepática, né? Que eu acho que é um dado interessante e o Niraj, ele fala muito sobre isso, né, na apresentação. Mas eu acho que... Desculpa te cortar, foi inclusive a população que foi pior com o lutécio. Exatamente. Mas... São subgrupos, né? Sim, óbvio, sim, não estamos querendo, mas... Nessa linha, a gente tem também o CARD tentando que acaba mostrando que com quimioterapia a gente... para essa população que progride em 12 meses de novo agente hormonal, eles também vão pior e a gente tem um ganho que é muito parecido com a combinação de droga de ateso e cabo. Então, eu acho que, assim, é uma coisa para se pensar numa alternativa de químio, mas a gente tem que lembrar que 43% desses pacientes também têm toxicidade de grau 3, grau 4, que não é desprezível, né? A gente tem uma taxa de descontinuidade também. Mas, assim, como alternativa à quimioterapia, o docetaxel, que a gente sabe que dá fadiga, que dá neutropenia, que dá uma série de outras coisas, eu acho que é interessante. Não acho que é mudança de prática, mas eu acho que é interessante. Eu concordo com você. Realmente não é mudança de prática. O braço controle é extremamente discutível. Tem suas toxicidades do cabo, né, que a gente já falou aqui. Não é simples, né? Sim, não é uma imunoterapia mono, que seria talvez mais simples. Tem alguns aspectos só que eu... Na verdade, tem um aspecto que eu gosto de destacar sempre quando a gente fala desses estudos, porque o PSM4 também foi assim, né? O braço controle era o agente hormonal. Nós, apesar de termos um pouco mais intuitivo, os dados retrospectivos de docetaxel na população que falha a novo agente hormonal também é muito ruim. Uhum. Também é muito ruim. E quando a gente compara, por exemplo, os dados do CARD, a gente tem que lembrar que o CARD é um estudo de terceira linha, não segunda linha. Então, assim, nós temos uma interrogação do que é um dado ideal e bom para a segunda linha. Isso é muito importante a gente deixar claro aqui. Talvez, da docetaxel acho um pouco melhor, talvez o único dado que mostra um pouquinho melhor é o estudo Triton com o rucaparib, que quando faz análise no split de quem fez novo anti-hormonal ou docetaxel, numericamente docetaxel foi melhor. O estudo não avaliou isso, porque era para avaliar contra o rucaparib. Mas, na verdade, a gente não sabe isso. Então, isso é um dado bastante sensível que a gente, infelizmente, não tem ninguém que quer fazer esse estudo, né? Ninguém quer ir atrás disso. Então, fiquem abertos. Acho que não muda a prática mesmo. Acho que a gente precisa esperar amadurecimento de dados e assim por diante. Não acho que vai ser um grande dado para o futuro da gente realmente trazer isso para o tratamento, até porque outras evoluções estão vindo. Talvez o partner de atezolizumab não seja a melhor imunoterapia e assim por diante. Vamos para a parte final, a gente está passando nosso time aqui, eu não quero demorar muito, mas nós precisamos falar do BRCA-away. Então, fecha para mim, fala para mim o que foi mostrado do BRCA-away agora na ASCO-GU e o que muda em relação a esse cenário de combos ou não combos em relação à população mutada ou não mutada nos pacientes resistentes à castração. Esse estudo foi um estudo importante, apesar de ser estudo fase 2, ele foi apresentado, né, na sessão oral da ASCO-GU. Então, ele pega essa população mutada, o maior benefício de uso de inibidor de PARP, que seria o BRCA e o ATM. Poderia ser somático, poderia ser germinativo, e randomiza, então, para 3 braços, que seria a biraterona, olaparib, upfront, ou a combinação. E nesse estudo, a gente vê uma significativa melhora, né, de PFS para a população que faz upfront a combinação, né, mostrando que existe, além da questão separada do benefício dos agentes, que existe uma interação aí entre os dois inibidores de PARP e o novo agente hormonal para potencializar esse efeito quando a gente usa em combinação, né? Então, a gente tem aí mais de 30 meses de PFS versus 8 meses. A gente já sabia que com a biraterona sozinho, né, novo agente hormonal sozinho para a população mutada com esses HRRs, a gente teria um PFS em torno de 8 meses, é isso que o estudo mostra. Olaparib em torno de 16 meses e a combinação aí mais de 30 meses. Então, acho que é um dado interessante, porque quando a gente pensa, por exemplo, no estudo Profound, né, se a gente faria, né, quando o paciente, a gente
recebe um paciente com alteração de HRR para fazer olaparib, né, fazer inibidor de PARP, a gente faria sequencialmente ou será que vale a pena fazer tudo upfront? E esse estudo mostrou, apesar de ser um estudo fase 2, que vale a pena fazer a combinação. E aquilo que o Propel já tinha mostrado, né, o talazoparib, enfim, todos eles já tinham mostrado que upfront existe uma sinergia do mecanismo de ação e que vale a pena a gente fazer uma intensificação. Eu gostei muito do estudo, eu tenho alguns pontos que eu sempre destaco no BRCA-WAY. E o primeiro mais importante é BRCA-WAY, BRCA1, 2 e ATM. Começa assim, é população selecionada. Uhum. Tá? Então, qualquer extrapolação, a gente tem que tomar muito cuidado com Propel, Talapro, magnitude e assim por diante. Sim. Acho que é muito importante isso. O segundo ponto é que é um estudo pequeno de fase 2, não comparativo entre os braços, e que a gente viu uma coisa legal, que era o sequenciamento, porque os pacientes faziam crossover, mas assim, só 8 pacientes receberam um crossover em cada braço dos que começaram com monoterapia. Mas de qualquer maneira, a combinação nessa população de quem nunca tinha recebido um novo agente hormonal prévio e recebeu o upfront, realmente mais do que dobrou. Então, acho que isso não tem dúvida. Para mim, fica muito claro que para quem nunca recebeu upfront um novo agente hormonal e tem mutação, e eu coloco aqui BRCA1, BRCA2, eu tiro a TM. Sim. Tiro a TM. Sim. Não há dúvida que agora essa combinação é. Para fechar, como é que você faz baseado na aprovação do Propel no Brasil? Onde está all comers. Você dá para all comers só se não tiver tratamento prévio com novo agente hormonal? Você dá para all comers independentes sem tratamento prévio hormonal? Ou você só oferece combo na quem não tomou e é mutado e monoterapia para quem tomou e é mutado? Como é que você faz nesse aspecto? Acho que uma coisa importante da gente salientar é que muitas vezes a gente não vai ter informação do HRR na hora de tomar essa decisão, né? Então, isso é uma coisa por questões de material, por questões de time, enfim. O que eu costumo fazer, eu acho que o Propel ele está validado e a gente tem um benefício maior realmente para a população HRR. Eu tendo a oferecer para a população HRR quando tenho essa informação. A gente já vê que o perfil, em geral, desses pacientes ao longo da história, né, da doença é diferente de um paciente convencional. Então, eu tendo a oferecer para a população HRR, não só para a população BRCA. A gente sabe que a população BRCA tem um benefício mais pronunciado, obviamente. Ou para pacientes, não digo all comers, mas aqueles pacientes que foram subtratados, fizeram só ADT, por exemplo, isso inclusive está no guidelines da SBOC também, ou seja, não tiveram oportunidade de fazer o melhor tratamento no cenário hormônio sensível e ter um perfil de doença mais agressivo, né? Então, eu acho que isso é uma coisa interessante a gente ser considerado. Claro, a gente tem sempre que, por exemplo, outra coisa que a gente discutiu bastante, né, pacientes que têm mutação, que têm metástase hepática, né, metástase visceral exclusiva, a gente sempre tentar rebiopsiar para tentar ver se não é um outro perfil. Claro, isso tudo a gente investiga, mas eu acho que pacientes que foram subtratados, né, e a gente não tem informação do HRR, o paciente que está evoluindo com volume de doença alto precisa de uma resposta melhor. Eventualmente, eu discuto, claro, né, com o paciente a possibilidade de fazer a combinação. Mas isso não é uma regra para todos, com certeza. Perfeito. E muito obrigado. Obrigada. Acho que a gente até passou do nosso tempo aqui. Queria agradecer. De novo, parabenizar pelo estudo, né, pelo LACOG que você está liderando. E espero papear com você em breve. Tá Obrigado. bom. Obrigada a todo o time da Bio. Obrigada, Andrei.